Em discussão, a moção número 24/2024. Peço a palavra. Segue com a palavra o vereador Lucas Carenhato. Obrigado, presidente Marisol. Estou falando meio diferente, com um problema odontológico, vereador Cadori. Meio da campanha eleitoral estourou um canal e criou um edema aqui, então estamos tratando e sofrendo um pouquinho dessa situação. Mas vamos que vamos. Gente, nós vamos falar de um tema que muitas vezes o senso comum ou uma série de clichês estabelecidos pela sociedade atribui e generaliza o serviço público dos poderes. Aliás, em geral, a sociedade, no tempo que vivemos, tem como alguns setores da sociedade atacam o serviço público, né? E vem aquela ideia de altos salários. Aquilo que o presidente Collor fazia lá ao final da década de 80, né? A caça dos marajás. E quando se fala em altos salários, muitas vezes um dos poderes que se lembra é o poder judiciário, por notícias relacionadas aos juízes, ou, enfim, a cargos que recebem altos valores e extrapolam, inclusive, o limite legal. E, de fato, isso é uma verdade, que perfaz um número muito pequeno e reduzido dos servidores do judiciário. Porque, pasmem, a maioria dos colegas não devem saber, mas a maioria dos servidores do judiciário ganham baixos salários, inclusive, na média, creio eu, abaixo do teto do regime geral da Previdência, tendo como vencimento básico. E é disso que nós estamos falando, de muitas varas e setores do judiciário, em que há um volume enorme de trabalho, com poucos magistrados, e o trabalho, né, o trabalho mais árduo de estar analisando, encaminhando a documentação e esses processos caem nas mãos e nas responsabilidades daquilo que é de competência desses servidores. Até peço que levantem aqui os servidores técnicos aqui do judiciário que vieram acompanhar a nossa sessão. Então, isso é importante que a gente veja também quem são esses profissionais, obrigado, gente, e que adentraram, investiram nos respectivos cargos públicos por concurso. Então, isso é um elemento importante, que à época não solicitava o ensino superior, mas as responsabilidades das quais tais servidores públicos desempenham as suas funções exigem que eles tenham um conhecimento em direito e em tantas outras áreas. Importante destacar, essa é uma luta nacional, né, de técnicos de outros tribunais de justiça, de outros estados, e nós entendemos que ela é justa, na medida que os colegas, e eu digo colegas porque eu também sou servidor público, não sou do judiciário, sou do Poder Executivo, mas entendo justa e necessária a correção dessa distorção para que haja valorização, para que outras pessoas também se interessem em investir nesses cargos e tenham a relativa valorização, né? Se muito, e nós, vereadores, nos deparamos com reclamação das pessoas de causas que demoram muito tempo para ser julgadas ou analisadas, certamente seria muito pior se nós não tivéssemos esses servidores, esses técnicos. Então, aqui eu quero fazer essa justa e merecida distinção. Logicamente, no momento oportuno, votarei favorável, e entendo que os colegas também assim o farão, e somos parceiros para conversar com os nossos deputados estaduais. Eu digo deputados estaduais que são da nossa cidade, temos 4 deputados estaduais, que eu espero que sejam sensíveis e, no momento oportuno, quando essa discussão vier para a baila da Assembleia Legislativa, que corrigirão, né, essa distorção histórica. Então, agradeço a presença de vocês, votaremos a moção e que ela ecoe, né, na Assembleia Legislativa e que também sirva de exemplo, né, a correção dessa distorção para os outros tribunais de justiça dos outros estados,
valorizando os técnicos e inserindo o cargo, né, de superior para essa função. Muito obrigado, senhora presidente.